Bom, então vamos lá. Começar por história, tá? Livro 6. Página 382. Eu fiquei muito confusa quando eu estava lendo, quando eu ia ler Ciências Sociais. Eu fiquei perguntando onde estava. Eu estava achando. Mas era mesmo? 382. 382. Então, aqui ele está falando sobre as vilas brasileiras na colônia. Você já pensou em como o Brasil é um país extenso? Ou seja, um país grande? Nosso país possui uma extensão territorial que ultrapassa os 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Ou seja, vivemos em um país de proporções imensas. Sabendo Professora, hoje é disso... dia 31/7? Sim. Quê? 31/7. Que página? Ah, tá. 382. Sabendo disso, pense: como será que... E 82. Como será que ocorreu a ocupação desse território pelos portugueses a partir do ano de 1500? Inicialmente, é importante lembrar que os portugueses encontraram os povos originários que aqui já viviam e ocupavam o território que viria a ser o Brasil, de uma forma diferente da que os portugueses imaginavam e pretendiam. Nessa época, os portugueses, assim como outros povos europeus, tinham a intenção de chegar às novas terras e nelas estabelecer o seu modo de vida e de fazer as coisas. Para evitar que os outros povos europeus entrassem nas terras brasileiras, os portugueses buscaram formas para facilitar a colonização e a exploração de nosso país. Uma delas foi a fundação de vilas, feitorias e cidades. Então, eles imaginavam que eles iam chegar aqui, encontrar as terras vazias e fazer do jeito que eles queriam. Só que quando eles chegaram nas terras brasileiras, quem foi que eles encontraram? Quem que já morava aqui? Os índios. Os índios. E aí embaixo, o início da colonização. Inicialmente, os portugueses enviaram expedições para explorar as terras brasileiras. A partir de 1530, a coroa portuguesa decidiu, porém, colonizar o Brasil. Mas o que significa dizer que o Brasil foi colonizado por Portugal? Colônia é a denominação usada para identificar os territórios conquistados e explorados por nações europeias a partir do século XVI. Portanto, Portugal tomou medidas para ocupar, administrar e explorar o território brasileiro, desconsiderando os povos indígenas que já habitavam nesses territórios. Então, apesar de eles terem encontrado os índios aqui nas terras brasileiras, eles ignoraram isso e começaram a tratar as terras do jeito que eles queriam, tá? Com os costumes dele, com a forma deles comandarem o local. Coloca a data, 31/7. Página 383. Não é dia 1/8? 31/7 hoje. 1/8, né? Era tudo só para ler, né? Não era para responder nada, né? 31/7. Não. Aqui em Ah, cima, tá. o Brasil do século XVI. Ramúzio, Giovanni Battista, Brasil em 1556. Foi pintado isso daí. Vilas coloniais. Nos primeiros tempos do Brasil colônia, os
portugueses mantiveram-se no litoral pela dificuldade de explorar e ocupar o interior do território. Durante essa ocupação, muitas vilas e feitorias foram surgindo como postos de recursos, proteção e, principalmente, como forma de assegurar a colonização e tomar posse daquelas regiões. As vilas abrigavam soldados e exploradores, que iriam se aventurar pelas densas florestas além do litoral. Além disso, elas também funcionavam como base de recursos, como água, madeira, alimentos e armas. Sobretudo, as vilas serviam para os portugueses como base de proteção contra ataque de povos indígenas, o que era comum nesse período. A fundação das vilas teve maior destaque com a divisão das terras do Brasil pelo rei de Portugal, Dom João III, um sistema que ficou conhecido como capitanias hereditárias. As faixas de terras eram divididas e doadas para capitães donatários, pessoas de confiança do rei, cujo principal objetivo era tornar o Brasil uma colônia lucrativa para Portugal, em especial pela extração do pau-brasil. Então, as terras foram divididas, certo? Foram doadas para pessoas de confiança do rei, para poder ter dinheiro, certo? Para render lucros, render dinheiro para Portugal. Então, tudo que fosse vendido, todo o dinheiro que fosse arrecadado no Brasil, uma parte era destinada para o rei de Portugal. Certo? Então, essa era a intenção dele, dividir. Quanto mais eles pudessem dividir a terra, para ter mais lucros, para ter mais dinheiro. Coloca a data. Alguma dúvida? Não. Eu tenho Feito... uma dúvida que... É da lição? Sobre a árvore. Como as pessoas conseguem fazer dinheiro com a árvore, sendo que a árvore é dura e aí vira um papel? São as coisas que tem na árvore. Os frutos, o fato de se transformar em papel rende dinheiro, porque ela tem que vender aquela árvore para a pessoa poder fazer o papel. Entendi. Entendeu? Ou os frutos, as folhas, as coisas que tem na árvore. Feitoria significa posto comercial de armazenamento e negócio de mercadoria no litoral. Lucrativo, que rende dinheiro, tá? Que gera lucros. Página 384. Brasil Colônia, capitanias hereditárias. Então, aí ele está mostrando uma imagem, certo? Mostrando a cor. Cada cor significa uma capitania. Durante o período colonial, as vilas foram sendo fundadas ao longo de todo o litoral do Brasil. Em 1532, nasceu uma das mais importantes, São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza. Sua fundação marca a primeira iniciativa de fato de colonizar o Brasil, pois até então os exploradores viviam do corte e do comércio de pau-brasil. Com o estabelecimento de São Vicente como vila, surgiu uma nova atividade econômica no Brasil, a produção de cana-de-açúcar, tendo São Vicente como um dos principais polos produtores. Então, São Vicente era o que mais rendia lucro por conta da cana-de-açúcar. Página 385. Aí tem uma imagem das pessoas trabalhando. Muitas outras vilas foram criadas neste mesmo período, como a Vila de Santos, fundada pelo colonizador Brás Cubas. Na capitania de São Vicente, no século XVI, e as vilas de Olinda e Igaraçu, fundadas por Duarte Coelho, na capitania de Pernambuco. Vilas como Recife, Conceição e Porto Seguro
também tiveram um destaque como importantes núcleos coloniais do século XVI. Das vilas à cidade. Então, primeiro era feita as vilas com poucas casas, e aí ele foi se transformando em cidade, ou seja, as casas foram aumentando, foram construídos prédios, fábricas, todas essas coisas. Com o decorrer do tempo, muitas vilas foram surgindo, e os portugueses passaram a ocupar e explorar cada vez mais o território do Brasil. Essas vilas, por sua vez, cresceram e assumiram papéis importantes dentro do sistema colonial, tornando-se, em muitos casos, cidades. São exemplos Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Santos e São Paulo, tá? Que foram as primeiras vilas que se tornaram cidades grandes. A cidade de Salvador foi fundada em 1549 pelo governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Seus moldes foram projetados como uma cidade medieval europeia, pois era cercada por altos muros e muito fortificada, principalmente em seu porto, onde navios inimigos poderiam atacar a qualquer momento. Todas as ruas, torres e casas foram construídas de maneira planejada, de forma que eles ficassem protegidos. Coloca a data, página 386. Alguma dúvida até aqui? Conteúdo de prova. Página 386. Entre os anos de 1549 e 1763, Salvador ocupou o posto de capital do Brasil, demonstrando que desde os tempos coloniais representa uma cidade de destaque nacional e internacional. São Sebastião, do Rio de Janeiro, mais tarde, somente Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro, antigamente, chamava São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí, com o passar do tempo, ficou só Rio de Janeiro. Ela foi a segunda cidade fundada no Brasil, no ano de 1565. Nessa época, o extenso litoral da cidade comportava portos que possibilitavam o embarque e o desembarque de pessoas que chegavam e partiam da colônia. Sua construção tinha como objetivo proteger o litoral da região sudeste do Brasil das possíveis ameaças dos franceses, que pretendiam ocupar as terras brasileiras. Então, os portos são os locais que os barcos encostam, aí as pessoas caminham por aquele local, lá como se fosse um monte de madeira, bem fixa para a pessoa não cair na água. Aqui, a primeira imagem, cidade de Salvador, sob o ataque holandês, em representação de cerca de 1638. E embaixo, Monteiro, Antônio Firmino, fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Foi quando ela foi fundada. Certo? Página 387. Converse com sua professora e colegas sobre as principais dificuldades encontradas pelos portugueses no início da colonização. Gabi, que dificuldade você acha que eles encontraram? Hã? Dificuldade? Não vai estar no texto, é o que você acha. Vitória? É o pau-brasil, professor. A maior dificuldade foi o pau-brasil, por quê? A maior dificuldade foram os índios. Que dava dinheiro para eles. Então, isso não foi dificuldade. Isso facilitou a vida deles. Uma dificuldade, a Rafa falou, os índios.
Porque os índios já estavam aqui, então eles tinham que meio que seguir a linha dos índios. O que mais? Ataque? Hã? Os ataques dos índios? Os ataques dos índios. O que mais, Luan? Luan? Oi, professor. Qual você acha que foi a dificuldade encontrada pelos portugueses no início da colonização? Professor, eu achei que você estava na 2, por isso que eu falei do pau-brasil. Porque qual era a importância das vitorias e a primeira vila do Brasil? Colônia, eu falei, pau-brasil. Ou na 1? Hein, Luan? Peraí, professor, eu tô bem. Como é que é o nome daquilo? Dani, o que você acha? O ataque dos holandeses? Todos os ataques que eles sofriam, né? Dani? Sei não. Não sabe? Questão 2. Qual era a importância das feitorias e das primeiras vilas do Brasil colônia? Fala, Gabi. Peraí. Aqui. Feitorias foram surgindo como postos de recursos, proteção e principalmente como forma de assegurar a colonização e tomar posse daquelas regiões. E qual é a importância disso tudo? É o pau-brasil. A importância é o pau-brasil. Marcos Cismou que ficou o Brasil, hein? E aí, Rafa, o que você acha? Qual era a importância das feitorias nas primeiras vilas do Brasil colônia? Rafa? Não sei, tô tentando lembrar. Vitória? Pensando. Taqueda? Olhando no texto, né? Quê? Questão 2, o que você acha? Eu não fiz. Eu só fiz aqueles restos. E não entendi essa. Era mais fácil para eles morarem? Morarem lá? Isso eu sei.
Não vai caber tudo isso, não. Não é a letra. Então tá. Olha, aqui, eu vou diminuir a letra. Ou faz uma linha embaixo. Vou pegar mais. Então, as feitorias foram importantes, pois os portugueses passaram a ter funções comerciais como locais para reserva de alimentos e de águas, produtos de exportação, sobretudo o pau-brasil, que eles vendiam, e passaram também a ter lucros. Então, com tudo isso, eles tinham dinheiros. 3. Não. Ah, cadê meu esposo? Eu vou fazer uma linha. E? Fazer uma linha. Quem terminou de copiar pode responder questão 3 e questão 4. Respondeu, Marcos, a 3 e a 4? Alimentos. Oi? Respondeu a questão 3 e 4? É pra responder? Sim. Oração. Pronto, respondi. Posso mudar? Não. Tô na penúltima linha. Copiou, Lê? Gabi? Tá onde, Gabi? A ter.
Questão 3. Sobre o sistema de capitanias hereditárias, podemos concluir que, letra A, era um sistema de divisão das terras do Brasil. B, eram sistemas de combate aos povos africanos que invadiam o Brasil. C, serviam como portos para navios mercantes. D, eram pequenas vilas do interior do Brasil. E serviam como suporte para portugueses que ocupavam a Argentina. Questão A. Alguém colocou outra alternativa? É a D. Outra atividade. D, Luan? Tá na 3 ou na 4, professor? 3. É a D. O que você colocou, Rafa? A. A alternativa correta, capitanias hereditárias, era um sistema de divisão das terras do Brasil. Foi quando o rei começou a dividir as terras. 4. Todas são vilas do Brasil colonial, exceto Porto Seguro. Porto Seguro. exceto Angola. 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 alternativa E, Angola, Marcos. Cinco. Reorganize as palavras do quadro para formar a frase correta. Então, nós temos as palavras hereditárias, capitanias, grandes, de, eram, terra, as, lotes. Vocês vão reorganizar essa frase aí, essas palavras, e formar uma frase. Que frase é essa? Escrevam aí. Terminou, Marcos? Para fazer 5? Era para estar pronta já. Desliga a televisão e presta atenção no que eu estou falando. Terminou, Rafa? Terminou, Gabi? Como que ficou a sua? As terras hereditárias eram lotes capitâneos. Ó meu dedinho, ó. Errou. Não é assim. Fez, Vitória?
as capitanias hereditárias de lotes eram terra grande. Quase. Fez, Taqueda? Então, só vou... Taqueda? Davi Taqueda. Quê? Fez as 5? A 5... Não. O que você está esperando para fazer? Quê? O que você está esperando para fazer? Eu tô fazendo ainda. Fez, Lê? A internet caiu. Ah, mas você fez a questão 5 ou não? Luan? Pronto. Professora, eu tô terminando. E se for assim, ó? As capitanias hereditárias de lotes eram grandes terras. Também tá errado? As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra. Ah, errei. Ô, professor, eu tinha acertado, eu Tipo, apaguei. professora, Por que você apagou, Luan? Porque eu hereditário, achei que tava errado. eu coloquei no lugar de capitania. Que, Marcos? Eu coloquei ao contrário, eu coloquei, sabe, hereditarias, eu coloquei no lugar de capitanias. Hereditárias, ao acento. Questão 6. Desenhe uma vila no período colonial. Lembre-se de representar em seu desenho os portugueses e os indígenas que viviam nesta vila. Como assim? Vocês vão desenhar uma vila, certo? Com poucas casas, com poucas coisas. E vão ter que desenhar os portugueses e os índios. Ai, meu Deus. Já sei como eu vou fazer. É pra agora? É. 5 minutos para vocês terminarem. 5 minutos, pro. É, agora são 4h30. Pera, como assim, professora? Não é pra fazer assim? O Marcos está viajando hoje, Marcos? É que eu tô, sei lá, eu tô com fome. É, primeiro era para você estar sentado numa mesa. Não deitado na sua cama, né? Para você fazer a questão 6, Marcos. A questão 5 já está aí. Ah, é verdade, é verdade. E depois me enviar tudo por e-mail, hein? É pra pintar? Sim. Sabe por que eu tô assim, professora? Por quê? Porque hoje, quando eu acordei, como aqui em casa tem um mato grandão, tem uma árvore de jabuticaba aqui. Aí, eu acordei,
namorada da minha mãe falou assim, ó, vamos lá pegar jabuticaba. Eu falei, eu tive que escalar assim, professora. Minha perna ficou tremendo, eu fiquei lá em cima, no topo. Por isso que você tá aí, que não consegue nem pensar. Uhum. Bateu a cabeça na árvore. Quando eu for fechar sua nota também, eu vou estar do mesmo jeito que você. Uma preguiça. Não, cara, eu não tô falando brincando, é sério. Eu também. Quando eu for fechar sua nota, eu vou pegar jabuticaba na árvore também. Aí vai me dar uma preguiça depois. O que você acha, Gabi? Boa ideia, Gabi? Fazer isso na sua também, então. Ah, não, a minha não, pô. Uhum. A minha não. Terminaram? Davi, arruma o celular. Eu tô pintando. Era pra pintar? Sim. Ah, tá. Terminou o desenho, Davi? Taqueda. Davi Taqueda, terminou o desenho?